E salve, salve, galerinha! Estamos aqui em mais um PGCast com o apoio da Player Games, a maior rede de Arena Games de Manaus, com PCs, consoles e assistência técnica. Você aí que tá com esse PC sujo, esquentando, que o negócio esquenta, parecendo um bloco de poeira que o cooler nem gira mais, faz aqui, mano. Aqui não, aqui pra Hattori não, lá pra Player Games, leve lá que eles dão um jeito. Apoiado também pela Hattori Tech, esse espaço maravilhoso, e também pelo CIESA, a faculdade com foco na tecnologia, salas em formato de auditório e lousas digitais. E hoje, né, aqui um convidado especial, que é o Eduardo Delta, do cenário aí de Dota. Tem uma história maravilhosa sobre seu irmão para contar pra gente aí. Se apresente aí, mano. E aí, cara? Beleza? Essa câmera aqui, ó. Brilha. E aí, rapaziada, tudo bom? Me chamo Eduardo aí, pessoal de Manaus já me conhece bastante. E meu nick em jogo é Deltaman. Deltaman. Me chamo de Deltaman por aqui, mas conhecido como Delta mesmo por causa da pronúncia, né? Então, vim aqui, recebi um convite aí, graças ao Janderson, ao Fabrício, entramos em contato, pediram para fazer uma entrevista e a gente está aqui hoje. Aí, a primeira pergunta é aquela, né, para render o corte. LOL ou Dota? Ah, Dotinha, pô, claro, sempre. Mais de 14 anos jogando Dota. Começou então, no 1 também? No 1, desde o patch 39, agora a gente já tá no Dota 2, já tá mais de... Pouca gente sabe, né, que o nome da... Esqueci Draw o nome Range. dela, da Draw Range era Trashex. É verdade. Teve um monte de boneco, né, que teve o nome. Teve mais alguns. Teve mais alterações, né? Teve a Trashex, Leviathan, que é o Tide Hunter, Paladino, que a gente chamava, que era o Omnic Knight hoje em dia. Então... Tem vários bonecos que não me recordo agora. E eu vi que, tipo, que tem toda aquela história, né, que o Dota, ele é um mod, ele foi um mod do Warcraft, aí na hora deles fazerem a transição, eles não puderam levar alguns personagens, certo, né? Então eles criaram o personagem que é praticamente os moldes, né, tipo assim, aquela do gelo, né? Que é... A Cristal. A Cristal Mage, que é a Mage. É praticamente a lourinha e tal. Isso. Aí tem aquele que é praticamente o Hexa, né? O Hexa, isso. O Beast... o Beastmaster. Beastmaster, que é praticamente assim... Pegou as habilidades semelhantes, né? Ele chama um porco espinho, isso, chama um urso. E eu ia te perguntar, que eu sou muito curioso sobre um personagem do Dota. Que ele se multiplica. Caustic Knight. Que ele vira 8, alguma coisa assim? Cara, 6, na verdade assim. tem uns heróis aí que eles criam ilusão, né? Que tem a Naga. A Naga, ela é como se... Deixa eu... Tipo como, sei lá, um peixe, assim, vamos dizer, né? Que ela se transforma, tem as ilusões dela ali, onde ela joga pros lados pra farmar na jungle. Então, ela tem uma habilidade reduzida dessas ilusões, diferente dos outros personagens. Por exemplo, tem o Terrorblade também, que, se eu não me engano, é de 10 em 10 segundos, ele pode soltar uma ilusão dele ali, para ficar farmando na jungle também. E o Caustic Knight, ele já tem que é a ultimate dele, no caso, que ele já se multiplica e já vem um dano base maior do que esse outro personagem que eu acabei de citar. Porque, tipo, esse que eu vi, ele é pequenininho, assim, se enterra no chão... Aí os clones que eles fazem, a pessoa... Aí eu fui ver um vídeo de um cara num podcast falando sobre esse personagem, que a galera configura o teclado, tipo, pra um botão ser cada clone. É o porque esse mesmo. Lembrei. E tipo, o boneco tá em todo canto, só que se matar um clone, ele morre tudinho. Certo. Só que o cara consegue estar no mapa inteiro com o boneco. Sim. Aí. Como é que balanceia isso, assim, pelo amor de Deus? Porque assim, ó, depende da forma que tu joga, pra te controlar esses bonecos. Por exemplo... Eu não jogo com ele, claro, mas eu já joguei. Eu selecionava no Ctrl
Control 2, Control 3, Control 4. Tem gente que já seleciona, vamos supor, seleciona no Control 2 todos os bonecos e fica mudando no Tab para usar as skills. Então a pessoa tem que ter uma habilidade bacana nos dedos. Os clones também usam skill. Todos eles. Eu consigo estar em mais de uma fight ao mesmo tempo, então? Consegue. Por exemplo, tu pode estar farmando no top, brigando mid e farmando no bot. Mas o negócio é juntar os bonecos pra dar mais dano, pô. Porque se tu tiver com 2 ali, não... como é que tu vai dar dano? Eu vi que a ult dele, ele se amutua e fica atacando os outros. É porque ele meio que, vamos supor, um herói, um boneco lá vai morrer e ele meio que salva esse boneco e vira um montinho ali. Aí vai regenerando um pouco a vida do boneco, entendeu? Meu Deus do céu. É complicado. Se o pessoal souber jogar com ele. E o que acontece? Eu sou tão curioso do jogo que eu atropelei a primeira pergunta. Que devia ser assim, como é que foi essa tua trajetória até aqui no Dota? Então, eu comecei quando eu tinha meus 13 anos, 14 anos de idade. Na verdade, eu ia pra casa de um primo meu, aí ele já jogava. Então, só olhava, não entendia nada do jogo. Aí o cara dava uma saidinha ali, pô, vou dar uma jogadinha aqui. Eu não entendia nada, só jogava. Ficava comprando item aleatório, aí fui me aperfeiçoando, matando os bichinhos. Fui perguntando, curioso, né? Pô, me ensina aí, meu primo e tal. Aí me ensinou. Aí depois que me ensinou, aí fui me aperfeiçoando, cara. Isso foi virando rotina já. A gente não tinha um PC bom no tempo. Nunca tive PC praticamente naquele tempo, principalmente. Então... E PC naquele tempo era um negócio assim... Era coisa de... Ter PC e ter uma internet pra jogar o jogo, então... Era daquela discada que... Então era complicado. Só podia usar de noite, porque quando ligava a internet, o telefone parava de pegar. Isso. Aí a mãe brigava. Perdi a ligação da fulana. Fulana disse que me ligou e não sei o que. Tu tava usando a internet de tarde, né? Eu já disse que não é pra usar. É isso mesmo. Então, passou por isso. Então tu teve a fase das lan houses também. Tive, pô. O tempo da lan house foi a melhor, cara. Inclusive, tinha uma lan house, eu moro em Nova Cidade, né? Então, tinha uma lan house lá que... Geralmente, as pessoas conhecidas como Galinho, Kazu, Torres, esse pessoal da galera antiga que ganharam vários campeonatos do Dota 1, eles tiravam um tempo na semana, no final de semana, para fazer mix contra a gente lá na Nova Cidade. Então, isso foi fazendo com que a gente tá jogando contra os caras bons aqui e tal. E foi só evoluindo. Então no Dota também teve a Liga dos Bairros. Isso mesmo. Que a galera querendo representar ali seu bairro do coração, não é mesmo? É isso mesmo. O Alvorada nunca vai querer perder para Compensa, por exemplo. Desse jeito. Então rolava já desde aquela época, então possamos dizer que o cenário do Dota andou de mão dada com o do CS, então assim, os dois coexistentes ali. Eu acho que, naquele tempo o CS já era... Até hoje, cara, o CS pra mim é o cenário que mais tem, vamos supor assim, visibilidade aqui em Manaus, CS LoL. No Dota ali também ele... Cara, chegou um tempo que teve mais de 32 times no tempo do Dota 1, né? Campeonato Dota 1. Uhum. Então, eu cheguei a participar desse campeonato, participei, vamos supor, porque eu não sabia jogar, não sabia fazer nada, mas, tipo, sempre querendo desafios. Tava ali. Cara, nunca participei de campeonato, vou lá. Tipo, me desafiando pra ver. Aí foi só levando. Tomar uma peia de um pro ali, que é pra ver se aprende. É isso mesmo. Eu tô passando por isso nos jogos de luta. Atualmente, assim, que o cara cai no online, mano. Online é uma terra de ninguém ali, mas é aquele negócio. Apanhar ali não é uma ofensa, né? Tu tá aprendendo o que fazer e o que não fazer. É isso mesmo. E na tua opinião, assim, houve o Dota, aí teve toda aquela treta da empresa, não sei o que, a galera saiu e criou o LoL. Certo. O que o LoL fez, na tua opinião, que ele conseguiu se destacar para ele ultrapassar, assim? Porque, assim, a gente sabe que o Dota, ele tá voltando agora, né? Que teve um time brasileiro, né? Que se destacou lá fora. Aí a galera tá tendo essa visão. E a galera tá dando uma chance. E a galera que tá dando uma chance tá gostando e tá dizendo:
Vou sair do LoL. É isso mesmo. Então, Cara, assim, qual foi o erro do Dota na tua... Onde foi que ele tropeçou pra ele ter esse momento que ele ficou embaixo? na minha opinião, assim, o Dota, ele é mais complexo de se jogar, mais difícil, muito difícil mesmo. O cara acha assim que, pô, o Dota, ele parece com o LoL, parece, mas só que a jogabilidade é totalmente diferente do Dota. O Dota, ele é totalmente diferente do LoL também. Então, a questão é que o Dota, quando começou, tipo, os campeonatos nacionais, aqui nos estaduais também, muita gente da antiga, antes de migrar pro LoL, na verdade, eles estavam com, como posso dizer, só me lembrar da palavra aqui rapidinho, eles tinham uns patrocínios a mais de organizações apoiando do que tem hoje. Antigamente era assim, por exemplo, antigamente a gente via CNB, a gente via Cade, a gente via INTZ, tudo apoiando essa galera do Dota. Uhum. E o que acontece? Quando veio o LoL, eu acho, na minha opinião, começou a migrar o LoL começou a dar mais viabilidade por conta da Riot, começou a dar essas oportunidades, e o Dota, ele não tinha o mesmo retorno financeiro do que tem um LoL hoje em dia. Uhum. Vamos supor, um campeonato que você participava de Dota antes, você ganhava em torno de 15 mil reais, um exemplo. Mas só que os jogadores, eles recebiam 500 reais, tipo 1.000, entendeu? Então, nem sempre, a maioria da parte ali da premiação não ia para os jogadores. Tinha a maior treta de organização. Então, às vezes as organizações não pagavam os jogadores, tipo, o campeonato, o evento não pagava, já aconteceu muito isso. Eu já cheguei a jogar um campeonato internacional não, desculpa, nacional, né? Online, e a organização não pagou a gente. E a gente pagava para jogar, entendeu? Então tinha esse conflito. Tu pagou, ganhou. A gente jogava campeonato online, participava e ficava naquela tipo, a gente vai pagar, calma aí, dá um prazo, e nunca pagava. Então eu acho que a comunidade de LoL, eles levam muito mais a sério do que a de Dota, entendeu? E eu acho que foi por isso que a maioria da galera que era do Dota, tipo, pô, a gente vê aí, cara, BRTT, essas galera toda aí que vieram do Dota, foram pro LoL, porque os caras lá são mais certos que o Dota. Construíram uma vida no jogo, né? Exato. Aí, na minha opinião, é essa. Tipo, eu falo mais em área financeira mesmo, porque é difícil o Dota no Brasil, cara. Não vou mentir, não. Porque foi uma coisa até que o BRTT falou no podcast, né? Que ele migrou porque ele viu que ali o Pix... Entendeu? A galera recebe mais, pô. No Dota, não. Tipo, tu vai jogar numa organização hoje em dia brasileira conhecida. Se tu jogar numa equipe boa, hoje em dia, tu recebe ali em torno de 2.000 por mês, entendeu? Eu tô jogando essa média aí, mais ou menos. E tu vai comparar com o cara que joga profissional de LoL, o cara é profissional de Dota, ganha essa média, 3.000 reais. Aí tu vai comparar com o cara de LoL que ganha 15 mil, 10 mil. O cara vai pro LoL, pô, aí eu tenho chance de ganhar mais. O cara ganhando 2 aqui, moleque, acho que eu vou pra ali, ó. Entendeu? Mas só que agora, se a gente for reparar, em questão de premiação, porra, não tem como comparar a premiação do LoL com o Dota, pô. Tá doido? O Dota é maior? É disparado em qualquer MOBA aí, pô. Por exemplo, teve uma premiação aí de mais de 40 milhões de dólares. Um campeonato? 40 milhões pro primeiro lugar. Pô, toma. Não, pro primeiro foi 20 milhões. Ah, tá. Pô, mas 20 milhões de... 20 milhões. 20 milhões. Tu vai ver o campeonato de LoL aí, quanto é que é um campeonato? 1 milhão. Aí, pô, um campeonato os caras fazem 40 milhões. É muita coisa, pô. Bom, aí é bom. E fora que todo mês, praticamente, né? De 2 em 2 meses. Todo mês tem um desse de 20 milhões? De 1 milhão. Ah, tá. Mas só que uma vez no ano tem o Mundial, né? Que é o agora de 20. Agora eles diminuíram o valor, né? Porque arrecadava aquele valor todo e dava esse valor de 40 milhões aí. Chegava a 40 milhões. E uma coisa que eu gostei muito no Dota é o tutorial dele, né? Que ele te respeita
como jogador, que assim, que o tutorial do LoL, quando eu comecei, ele falava assim, ele te botava pra jogar com a Ashe, não sei como é que tá agora, a tela já começava a Ashe, ó, aqui anda, aqui é as habilidades, Sim. e é isso aí. Bem-vindo tutorial, né? Bem-vindo ao jogo. O Dota não, ó, esse aqui é o boneco, a função dele é essa, anda aqui, não sei o que, as habilidades, ó, você precisa guardar. Esse item aqui faz isso aqui, esse item aqui faz isso. Então, assim, te ensina a andar, extenso, te ensina tudo. E outra coisa que eu gostei é que é muito, por exemplo, o LoL ele te dá a opção de travar a tela, né? No início, ok, tu tá começando e tal, mas quando tu sobe já um pouco, tu percebe que tu precisa jogar com a tela destravada. Sim, com certeza. Só que o jogo já te habituou a jogar com a tela travada. E o Dota, ele não faz isso contigo, não. Você vai aprender. Porque lá na frente, tu vai precisar jogar de tela destravada, então eu não vou deixar nem tu travar. Tu já aprende aqui desde. Já aprende aqui desde agora. E foi uma coisa que eu achei ok, né? E na tua opinião, qual é o boneco assim? Qual é o teu boneco do Dota? Assim, aquele Delta pegou o boneco é porque ele ficou puto e quer ganhar. Hoje em dia eu jogo mais por hobby, né? Mas assim, ó, na minha época competitiva, eu jogava muito de Shen, cara. De Shen. Shen que é aquele boneco que tá na jungle, pega as criaturas, puxa a torre. Então, esses bonecos de puxar a torre... Outro boneco também que eu gostei bastante foi a Crystal Maiden. Porra, Crystal Maiden pra mim era cara, pegou ali, posicionamento, essas coisas, tinha bastante. Então, esses heróis assim, parecia ser frágil. Mas se caísse pra mim, eu jogava com uma facilidade de boa. Eu vi um vídeo de um cara fazendo Crystal Maiden HC. E cara, é bonito. Isso é corajoso. Assim, corajoso, mas se der certo... E o cara pega... Mano, o cara... Assim, porque... É porque ela tem uma habilidade... Se tem Crystal Maiden lá, tu já sabe que tu não vai andar. Ela tem uma habilidade que... No 25 dela... Que ela tem um ataque speed, pô. O ataque speed dela é mais 250, se eu não me engano. Então ela vai te bater ali como se estivesse comprando um monte de charge ali pra ela, entendeu? Isso mesmo, ela gritando ali. Eu falei, mano, o cara fez uma Ashe. Ali, mano, já era. Eu olhei assim, porque o Dota ele ainda consegue te dar essa liberdade, né? Coisa que o LoL eu vejo que a empresa ela tenta podar. Tipo assim, o cara vem com uma estratégia criativa, sei lá, porque o jogo quer vir com aquela bandeira de jogue do seu jeito. Isso. Só que quando tu joga do teu jeito e dá certo, vem um nerfzão, assim, coisa que eu vejo o Dota não fazendo. Né? Que é uma coisa que eu acho muito interessante. E na tua opinião, como é que tá o cenário assim, de Dota a nível nacional e regional? Então, regional, principalmente aqui na nossa capital, tá devagar. Tá devagar? Faz muito tempo que eu realmente não participo de não vejo divulgação de Na verdade, eu tava participando de um grupo que eles falaram que iam divulgar agora um campeonato. Aí, mas não foi confirmado nem nada, só ficaram de divulgar. Então, o último que eu participei foi ano passado. Eu tava desanimadão realmente pra Dota, assim. E quando eu soube que ia ter o campeonato, aí deu um upzinho assim. Deu aquela respirada. Cara, eu tava 8 meses sem jogar, pô. Aí eu fiquei assim, né? Aí beleza. Aí foi quando fiquei sabendo do campeonato, aí eu comecei a ver os heróis ali que tava no meta e tal. Aí, rapaz, eu vou formar um time. Formei a galera aí que tinha uns parados aí também. Eu falei, bora, mas os moleques são bons, pô. Boa. Rapaz, chegou no dia, a gente foi pra... Ganhamos quase que a gente ganhou o campeonato, mas a gente ficou em segundo. Conseguimos chegar na final ainda. Levamos uma prevenção ainda boa, mas regional. Mas eu acho que tá devagar. Agora, nacional, eu vejo bastante campeonato online. Principalmente da Valve, né? Eles dão uma oportunidade internacional pro brasileiro, ainda mais com essas classificatórias sul-americanas. Então eu vejo que tem muito brasileiro que tem a oportunidade de estar em um Major, tá até no Mundial, entendeu?
Então, essas portas que abriram, porque sempre tá tendo classificatório, foi top. Tá show. Essa relação aí das classificatórias ficou muito boa. Agora, a regional, mano, ainda tá devagarzinho Tá ainda. precisando dar uma acelerada. Isso. E aí vamos pro finalzinho desse nosso primeiro bloco e ó, puxa o merchan. Jogar é legal, mas criar o seu próprio jogo é outro nível. De jogador a criador, o mercado de games só cresce e no Ciesa você aprende a desenvolver jogos do zero com um curso de jogos digitais. Aqui você tem um laboratório completo e um time de professores incríveis para te preparar para o futuro dos games. Bora pro próximo nível? Matricule-se no Ciesa! E voltamos para mais um bloco aqui com o Delta, rapaz, o garoto do Dota 2, que tem uma história muito emocionante em sua família com o Dota, né? Que você é irmão do jogador 444, que infelizmente não está mais entre nós, mas foi um jogador aqui do norte que conseguiu chegar no alto nível competitivo brasileiro e mundial, né? Através da PEN. Como é que é essa história aí? Conta aí pra gente. Então, quando fiz meus 16 anos, comecei com 14, né, como me formei. Aí foi quando a gente conseguiu um PC, mais ou menos. Aí eu comecei a jogar em casa. Em casa não tinha internet, jogava contra os bots ali pra treinar. Aí ele via eu jogando, a gente dormia no mesmo quarto. Tinha um PC e ele falava que nunca ia se viciar no jogo. Aí tá, ele vendo, até que uma hora eu dormindo, rapaz, ele... Foi dar uma farmadinha ali. Aí eu só com a ponta do olho. Aí ele começou a jogar e começou, cara. Aí se viciou, mano. Ele falou que não ia se viciar e se viciou. Faltava escola, reprovou de ano, mas parecia que ele tava dedicado, que ele sabia o que queria, entendeu? Ele não tava jogando, né? Já era um treino, não era um jogo, né? Aquelas pessoas que tem facilidade de aprender. Tipo, pô, o cara olha, tu já sabe o que o outro tá fazendo. Dá pra me fazer isso daqui, eu consigo. E a gente que tem dificuldade, tenta treinar ali. Que tem aquele ditado, né? Que a pessoa diz, o esforço vence o dom natural. É isso. Mas quando o cara que tem o dom natural se esforça, que foi o caso, pelo visto, né? Ele já tinha facilidade de aprender. E ele percebeu que ele tinha essa facilidade e ainda se esforçou, então o resultado veio, né? É isso. Aí foi quando ele começou a jogar por hobby também. Aí a gente começou a ter uma internet melhorzinha, mas na Lan House, cara, era direto. Aí o servidor de Lan House deixava ele jogar de graça, porque toda vez que ele falava, vou jogar um mix ali, era só ele que ia na mente. Bora, iam pegar ele lá em casa, ganhava pizza. Ele já era o troféu garantido, já. Pô, tipo, mano, tô afim de ganhar esse daqui, chama o brother ali. Rapaz, e quando foi, a gente começou a ir pros campeonatos aqui de Manaus, Dota 1. Só tinha o nome dele. Rapaz, eu lembro que no Dota 1 a gente foi pro campeonato lá na Bola da Sulframa. Chegamos lá, pô, bora. Só com o dinheiro da passagem, eu e ele, de ida. Só da ida. Como a gente ia voltar, não sabia. Vamos ganhar o campeonato aqui pra ter o dinheiro da volta. Chegamos lá, perdemos. E agora? Pô, achei que tu ia dizer não, pô, aí meu irmão representou, ganhou. Pô, a gente perdeu, cara. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e a gente ficou, caraca, e agora como é que a gente vai voltar? A gente não ia, tipo, pedir de ninguém, que a gente não conhecia ninguém, mas só que tinha um pessoal que conhecia ele já, pô, entendeu? Aí o rapaz, os caras chegaram numa final. Aí falaram, pô, bicho, será que eles vão deixar a gente chamar outro? Aí queriam chamar meu irmão pra completar. Aí, pô, mano, completa na final aqui pra nós, a gente vai tirar o moleque. O moleque jogou o campeonato todo lá e no final tiraram o moleque pro meu irmão jogar. É bom! Aí, cara, eu falei, vai lá, pô, vai lá. Aí ganharam o campeonato, ó, porra. Aí pega em 100 reais, deram pra ele. E deram dinheiro pro outro moleque também, pô, lá que jogou, né? Boa. Mas, porra, já tirou o dinheiro da passagem, ó, ainda trouxe dinheiro pra casa. Garantiu a volta, ainda pagou uma merenda e começou... Mas no Anime Jungle Party a gente ralou demais, ó. A gente voltava de ônibus, 00:30, que era o horário que acabava.
A gente chegou a ganhar uns campeonatos bacanas aqui em Manaus, a Game Norte, que teve lá no Da Vinci, né, no hotel. A gente ganhou o campeonato lá, participamos 2 vezes no presencial em Boa Vista, que a gente ganhou lá também 2 vezes. O primeiro campeonato foi surreal lá, cara. Parecia que tu tava mesmo num evento grande, assim, sabe? Porque tinha cabine, tinha telão no meio, assim, ficava uma cabine aqui, do lado direito, do lado esquerdo, narrador. E, tipo, mais de 100 pessoas te ouvindo jogar mesmo. A galera gritava lá, dava pra te ouvir tudo. Mas aqueles balão salsichinha de bater. Assim aí na hora que falaram a final aqui entre a K9 e a K9 era o melhor de Roraima lá, pô. Os pessoal lá que chegaram na final. Agora a K9 e a galera lá gritando aí. Quando eu não falava o nosso nome, Balboa. Jogar fora de casa tem isso, né? Cara, você tá nessa desvantagem da torcida. Eles vieram pra cá também. Eles aí levaram deles, né? Mas, tipo, porra, esses eventos assim foram os melhores pra gente, sabe? Aí foi quando ele jogando o Ranked. Aí, cara, a gente sempre confiava no potencial dele, de verdade. Mas só que a gente não tinha PC bom, aí meus amigos viam esse potencial nele, então tipo, vou te dar um mouse. Eita, começou os investimentos dos amigos. Dos amigos. Tipo, eles sabiam como eram nossas condições financeiras. Inclusive, esses amigos, eles fizeram parte da nossa história, pô. Tipo, quando eles conheceram a gente, cara, a gente morava tipo numa casa assim de 1 cômodo, um quarto, entendeu? Então, tudo começou ali. Aí era aquelas cadeiras de bar que a gente fala, né? Cadeira de bar. Aquela... Aí a mesa ficava se tremendo assim, e o mouse era aquele de ratinho, pô. De ratinho que tu pegava assim, ó, que só dava dos 2 dedos, ele jogava nesse mouse. Aí começou, mouse, teclado. Aí a gente nunca teve um PC bom, aí o menino emprestava um notebook pra gente ficar jogando. Mas devolve no mesmo dia. Aí era assim, entendeu? Aí outra coisa também é que conforme foi passando, a gente ia jogando reunido para jogar online de campeonato. A gente deixou de ganhar vaga para vários estados, assim como Espírito Santo, porque na final 3 PC travaram e não ligou mais. Aí os caras não quiseram esperar mais de 15 minutos, a gente pegou o WO. Na final, já valendo a vaga. E a gente estava ganhando esse jogo. Eita. A gente estava ganhando, tipo, tinha 90% da gente ganhar esse jogo. Então a gente perdeu a vaga justamente porque nessa época a gente não tinha E assim, deu pra ver até assim, o momento que a gente chegou na história que o rapaz mostrava ser um prodígio no Dota e o entorno do convívio eu já via isso. E a visão da família, como é assim, cara, meu filho tá se dedicando a um jogo de computador. Isso daí era pesado pra nós. Que tu disse, tu citou, né, a condição da família, né? Aí, o que leva alguém a subir na vida? O estudo. E ele estava se dedicando ao jogo. Como, assim, teve conflitos? Teve assim, cara, como foi isso? Mas, tipo assim, ó, esse conflito era por parte da nossa família geral. Não era por parte da nossa família ali. Família a casa. Porque a minha mãe, a minha irmã, ela sempre apoiou. Botou fé. A gente não ligava pro que vinha de fora. A gente queria se preocupar com o que estava ali dentro. Então, a partir do momento que a minha mãe ela viu a gente ganhando o primeiro campeonato de R$500 ali, e todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente não ficava pra nós, pô. A gente chegava, peguei, mãe, pra ajudar a comprar alguma coisa, a pagar a conta, entendeu? Então, como assim? Meu filho foi jogar ali e voltou com 500 conto. Isso, aí ela fica... Mas só que tipo assim, tu ganhava R$500 de 5 em 5 meses. De 5 em 5 meses, porque não tinha um campeonato desse. Coisa que tem agora na Player Games, hein? Todo mês. Então, se tivesse naquele tempo um campeonato todo mês valendo 1000zão... Olha aí, ó. E nem sempre também a gente ganhava, nem né? Nem sempre ganhava. Existe... Aí tu ficava mais de 4 meses esperando o campeonato, aí tu não ganhava. Aí era foda, pô. Complicado. Aí, cara, a gente, tipo, pela parte da minha mãe, realmente, ela apoiou muito. Não tem nem o que falar, pô, dessa mulher.
Aí o pessoal ficava aqui no ouvido dela, né? Pô, ele não trabalha. E olha o tamanho dele aí, meu irmão era grande, né? Já era alto com 14 anos, olha o tamanho dele. Aí, pô, esse cara nunca trabalhou em carteira assinada. Aí ficava nesse ouvido dela e tal, mas ela ali, sempre, meu filho, tá precisando de quê? Quem precisa pra te jogar aí? E ela sempre investindo, tirando o tempo dela pra... Pô, aí quando tinha campeonato, ele falava, eu não quero ninguém no quarto. Tipo, a gente morava dormia no mesmo quarto. Quando ele ia jogar campeonato competitivo, eu saía do quarto para ele poder se concentrar ali, entendeu? Então a gente sabia do potencial, como eu falei. Então a gente deixava ele bem à vontade para tentar fazer o que era certo. Aí os amigos, cara, de verdade, o que mais incentivou ele, eu acho que foi os amigos, sabe? Porque todo mundo fala, cara, tu tem que procurar um time, pô, tu tem que sair dessa vida, tipo, de amador, entendeu? E se fosse hoje em dia com a alta dos streams, assim, né? Pois se ele tivesse sido streamer, tivesse condições de streamar naquela época, com certeza que assim, sem essas condições de streamar naquela época, ele já chegou na PEN. Com certeza. Imagine... Cara, ele era muito tímido, muito tímido. Muito tímido. Ele não queria tirar foto, não gostava de tirar foto. Ele não se ajudou muito também, né? Ele falava assim... Aí eu lembro que eu falei assim pra ele, ó. Cara, eu vou criar uma página de jogador pra ti, pô. Aí ele começou a chamar um monte de palavrão pra mim. Vai tirar de cara, eu não gosto disso não, bicho. Porra, tu viaja nessa merda. Deixa só eu jogar. Ele falava. Eu falei, mas tu é jogador profissional, pô. Tu tem que botar na tua cabeça que agora tu é jogador profissional. Isso aí. Aí, agora, como ele iniciou a vida profissional dele? Ele tava jogando ranked ali e um rapaz chamou ele, viu a jogabilidade, né? Jogando ranked. Já jogava com os caras profissionais. Aí falou, cara, a gente vai jogar um campeonato aqui, tu não tem interesse? Aí ele falou, rapaz, eu jogo, mas é de quê? E ele não jogava de suporte, nunca jogou de suporte. Cara, vaga pra suporte. Ele, mano, eu não jogo de suporte, mas eu vou jogar com vocês. E tipo, o cara que ele é bom numa função, pô, independente, é tipo aquele cara que jogador de futebol, o cara é bom na linha e bom no gol, entendeu? Ele era assim, tipo... eu só jogo de core, tipo mid, jungle, bot, né? Só jogo de core. Mas eu vou fazer essa função de suporte pra vocês. O cara arrebentou, pô. Aí o moleque vira assim, mano, a gente quer que tu jogue mais campeonato com nós. Aí tá, aí foi jogando, pô. Aí foi jogando, aí conseguiu uma classificatória aberta pra poder ter a vaga presencial. Aí perderam. Aí foi tendo campeonato de novo. E ele nunca falava nada que... Por exemplo, uma organização entrou em contato com a gente. Ele não falava nada pra nós, porque ele só queria falar quando ele tivesse certeza mesmo. Aí foi quando ele participou do primeiro campeonato dele, valendo vaga pra Major. Aí eles conseguiram classificar para a classificatória fechada. Que essa classificatória fechada é onde leva o time a participar do presencial. Então, quando eles conseguiram classificar para fechada, aí foi quando a PEN... E já tinha contato com a PEN. Aí pegou, não, quero que vocês venham pra cá, quero que vocês joguem o campeonato daqui, os 5 juntos, porque a galera jogando os 5 juntos tem mais chance de comunicação. Não tem disparidade de ping também, isso, né? Exato, todo mundo jogando ali com aquele ping ali bacana. Com aquela estrutura que a PEN já certeza, tinha. PC bom, pô. Então... Foi a primeira vez que ele pegou num PC bom, então... Foi isso, ó. Aí ele chegou com a gente falando assim, ele chegou pra minha mãe, né? Eu lembro ele falando assim, a senhora me deixa ir pra São Paulo? Aí ela, por quê? Aí tipo... Aí ele lançou. Não, que me chamaram pra jogar. Rapaz, ela ficou doida. Porque ele é a caçula, né? Caçula. Aí ela, não, meu filho, tu vai, esse é teu sonho, então tu tem que ir. E no jornal, de vez em quando aparece um aviãozinho, né? Rapaz, como é que fica o coração da mãe? Aí ela quando os voos que dá certo, nunca aparece no jornal, né? Agora os voos que dá ruim... Aí ele foi, cara. Tipo, ele foi, aí todo dia a gente acompanhando passou da 8ª, foi pra 4ª, a gente na torcida lá. Aí eu lembro que ele chegou na final.
Chegou na final, aí era o time sempre contra o time favorito, né, final. Aí, tipo, mas só que nesse tempo era 2 vagas, pô. Tipo, beleza, tem um Winner Bracket aqui, então o primeiro que ganhar na Winner Bracket já vai pro evento. Caso ele perdesse, ele ainda tinha uma segunda chance, né, pra ir. Então isso era bacana. Mas só que quando ele chegou na final da Winner, eles conseguiram ganhar do favorito 2-0. Cara, tava tipo assim... 2-0 no favorito? Tava eu e mais 10 amigos nossos íntimos assim no Discord e a galera começou a chorar, pô. Porque 2-0 no favorito é uma ação de marketing, né? As empresas, as organizações maiores começam a olhar assim... Pois é, aí foi quando aí a galera dos amigos mesmo íntimos começaram a chorar mesmo, pô. Não, porque vocês acompanharam a história, né? Como vocês eu te falei, tipo, pô, os amigos ali ajudaram, entendeu? Tipo assim, o moleque que tu ensinou, o moleque disse que não ia se viciar no jogo, ganhou do favorito no... E ganhou vaga pra Paris, pô. Ganhou vaga pra... O cara saiu de Manaus, primeiro jogador manauara de Dota 2 aí pra Paris, lá pra França. Passar frio, que o cara sair daqui pra lá, ele chorou pra ti o frio? E pior que ele chegou lá, eu lembro que a primeira noite, ele de bermuda e sandália. O cara passando assim num casaco assim, não é possível, o cara olhando pra ele, o cara de bermuda. O cara parecendo que tava aqui. Cara, mas foi uma emoção, ó. Quando ele ganhou, mano, aí a minha mãe ligou pra ele, né, ele chorando lá, tipo, eu consegui, entendeu? Aquela sensação assim de... Pô, agora a minha família não pode falar que eu tô só jogando por jogar. Olha onde chegou. E assim, aí, a mãe que investiu também. Cara, deu um alívio. Que, assim, o que ela deve ter escutado de irmão, de... Isso, exato. Assim, comentário de tio, chega aquele tio, esse vagabundo aí, ó, não tá apoiando mesmo. Isso aí, esse menino era pra estar trabalhando isso aqui. E do nada ela vê que o retorno chegou aqui, assim... Foi um esforço dele, mas também foi um esforço dela, né? Um esforço de vocês ali da casa, dos amigos, como tu disse, aqui um mouse, um teclado. Isso. Pô, mano, vai que consegue. Faz as coisinhas assim. Ali mesmo. Vocês sentiram, né, que a missão foi cumprida. Isso, aí, porra, deu um alívio ali na gente, a gente se emocionou, todo mundo lá em casa e ligou pra ele. E depois daí, cara, foi só sucesso na vida dele. Isso foi em 2019, né? Quando ele iniciou a carreira dele. Final de 2019. Aí foi pro primeiro campeonato. E é por isso que eu tô te falando. A premiação de Dota comparada ao LoL, cara, é absurda. Por exemplo, só do time participar no campeonato de Dota, ele já ganhava $15 mil. Só de tu tá lá. Só pra tá lá, pra jogar. Podia ficar em último. Tu já 15 tem $15 mil de garantido. Aí dividido entre os 5, né? A organização. Então, pô, convertido em real e dava tipo uns 60 mil, pô, de 3 em 3 meses. 60 mil, já não era mais R$500 de 4 em 4, era aí, 60 mil, aí tá aí, lindo, pô. Né? Aí começando a mudar a nossa vida aí tipo, mas tipo, a maioria, tipo, uma porcentagem das coisas que tem realmente, que construímos hoje em dia é graças a ele, pô. Graças a ele. Então, aí depois primeiro campeonato França, foi pra Rússia. Ali ele passou frio, não é possível não. Aí eu já não sei como é que ele não mandou foto dessa vez. Ele já não quis seguir ele, eu acho que ele não ia conseguir jogar. Aí eu lembro que ele foi 2 vezes pros Estados Unidos, participar do The Summit, inclusive nesse campeonato dos Estados Unidos, ele quase perde o voo, porque ele saiu daqui, o passaporte dele estava em São Paulo. Ele tinha que parar lá para pegar não podia. Ele tinha que pegar porque o voo era direto. Ixi. Era internacional. Então ele só podia sair daqui de Manaus já com o passaporte dele para ir direto para os Estados Unidos. Aí foi, cara... Foi uma missão pra... O voo dele ia sair, vamos supor, hoje, 10 horas. E ele ia chegar lá no outro dia... vamos supor, o campeonato ia ser daqui a 2 dias, então ele viajou no dia seguinte, porque mandaram, né, o passaporte dele para Manaus, aí teve que pagar outro voo para ele direto, para ele poder chegar a tempo, e ele chegou no campeonato faltando 2 horas pro campeonato. Ixi, já então foi... Ele já chegou tirando bolsa, engolindo alguma coisa ali que pra fome. Se tu sair de Manaus lá para os Estados Unidos, tu tem virado.
e chegaram na final. Aí é bom. Chegaram na final. Aí cara, é acredita? top. Aí, pô, mas tipo, tem muita história. Então, os Estados Unidos, Rússia, Alemanha, final do Mundial, cara, tipo assim, valendo a vaga pro Mundial quase, foi por detalhe, mano. Porra, porque se ele ganha essa vaga, e era justamente esse campeonato com mais de 20 milhões de premiação, entendeu? Uhum. Então, era aí que esse campeonato aí que valia a pena mesmo. Aí foi Cara, isso. foi uma história aí, veio. Como é que foi assim? Aí veio a pandemia. Aí, pois é, aí Aí ele 2019 voltou pra cá. Foi, aí ele teve que voltar, né, porque não tava tendo campeonato, final de ano não tem campeonato. Aí ele voltou pra Manaus, 2020, 2020. voltou pra Manaus, começou a ter a pandemia. Começou a ter aqueles campeonatos apenas online, não tinha mais presencial, era só online. Aí veio a pandemia em 2020, aí, tipo, final de 2020 ele já tava se sentindo meio mal. Aí a gente, cara, tipo, tava coisas absurdas de valores aqui, né, no tempo da pandemia. Então o dinheiro que a gente tinha guardado, a gente começou a investir ali em remédio, essas coisas, locomover. Aí então foi quando o dinheiro acabou, cara. O dinheiro acabou, o dinheiro que nós tínhamos guardado realmente. Compramos cilindro, compramos tudo que tinha e acabou, foi muito rápido. Aí foi quando a gente pediu uma ajuda da comunidade aleatória. A gente achava que ninguém ia ver no Twitter, porque ninguém me conhece, ninguém conhecia a minha irmã. E a minha irmã simplesmente fez um post lá marcando, eu falei, marca essas 3 pessoas. E bora rezar pra eles verem. E viram. E bastou uma pessoa compartilhar, pô. Uma pessoa compartilhou e visualizou, falando que a gente tá precisando de ajuda. Que na verdade ele, né? Que ele foi o que mais sentiu. E na hora, cara, a comunidade de Dota realmente, tipo, porra. É fiel aos seus jogadores. Caramba, bicho, tipo, os caras ajudaram mesmo, pô, a gente não esperava, mano. O cara, não, manda o Pix, manda o Pix. Aí a gente via quem tava recebendo muito Pix, que a gente falou que não ia mais aceitar. Porque pra gente não ficar com o dinheiro das pessoas e, tipo, ficar com muito dinheiro, tipo, porque já tava entrando, em 2 horas entrou 15 mil reais, mano. Em 2 horas. Em 2 horas. Aí o dono da Pen Game, que é o Pada, entrou em contato comigo. Tipo, na hora que ele soube, ele falou, cara, o que tá acontecendo? Tipo, o Bob, ele é meu parceiro, pô. Tipo, o Pada só chamava o meu irmão toda hora, cara, bora comer, era o... Bora lá, Bob. Falava assim, bora lá. Só chamava o Bob, não chamava nem o resto do time. O Bob era do tamanho do Pada, pô. Aí bora comer, a besteira era com ele mesmo. Aí, não, cara, eu quero ajudar, tipo, não posso estar presencialmente, mas se for financeiramente eu quero ajudar. Aí ele ajudou. O Pada foi o Pado, a Edra, essa galera toda aí foi uma benção na nossa vida nesse tempo. Aí ele se agravou, aí foi quando ficou uns 14 dias internado no hospital. Aí teve a crise dos cilindros, isso. todo aquele... Só que o dele não foi por parte de falta de cilindro, né? A gente conseguiu comprar mesmo. Assim. Aí teve a porcentagem lá do pulmão comprometido também, isso afetou. E foi quando ele foi pra UTI, a gente não tinha mais o que fazer, só orar mesmo e que desse tudo certo. Aí foi quando 5 horas depois a gente soube da notícia e foi o baque, cara. Aí imagino. o pessoal da Europa, lá, Team Secret, várias outras organizações chinesas, o pessoal todo começaram a prestar homenagem para ele. E ele foi o primeiro jogador, né, a falecer de Covid. Então não tinha acontecido isso ainda. No títulozinho meio, né? E, tipo, meu Deus do céu. Cara, era uma coisa que a gente não espera, né? A gente não espera assim, porque ele teve toda uma jornada, né? Assim, vocês acompanharam, né? E assim... Foi no inío da carreira, assim, tipo, o cara não usufruiu. O cara entrou no avião da carreira pra voar e... Assim, a gente vê que esse filme, ele acabou na metade, né? Que tem a jornada do herói, ele se construindo. Quando ele botou o uniforme, botou a capa, infelizmente. Aí a gente ficava sem acreditar, mano. Tipo, sem acreditar real mesmo. Mas
o que ele fez pela gente, assim, hoje em dia, o que temos lá, eu particularmente, eu peguei entre aspas, né? Tipo, pô, Sim. as coisas que ele comprou, praticamente eu fiquei pra mim, pô. Tipo, o cara comprou um PC top, cadeira top, montou um quarto lá pra todo mundo, lá de casa. Tipo, pô, a nossa casa hoje em dia, tu vê, assim, graças a Deus, foi tipo a ele, pô. Foi. Entendeu? Não, foi o Então, jogo, né? O a jogo gente que dá muita um gente mérito muito a questionou ele. Aí, cara, tipo, a gente também, né? A gente via assim, dinheiro entrando, pô. Tipo, ele chegava lá com a gente, ele chegava comigo batendo assim tava sentado jogando, ele chegava lá, me dava um tapa aqui no pescoço. Toda vez ele fazia isso. Aí ele falava, e aí, o que a gente vai comer hoje? Aí ele pegava e mostrava o celular dele, fazia questão de se gabar, né? Caiu o Pix lá da premiação. A premiação, e aí, o que a gente vai comer hoje? Mostrava assim um valor. Porra, o cara, tipo, ele recebia, por parte da premiação, vamos jogar aí $3.000, pô. $3.000. 15 mil O conto. do dólar 5. Entendeu? Aí ele chegava, e aí, bora comer o que e tal. Aí, então foi assim, tipo, mas, cara, de verdade, vamos supor que dessa parte do dinheiro, se ele ficasse com R$500 pra ele era muito. Ele não fazia questão de... Ele não fazia questão. Ele falava assim, mãe, pega aí, ó, faça o que tem que ser feito, tipo, vê o que tem que comprar, eu só quero que a gente ajeite nossa casa. Então, a maior parte dessa premiação, ele deu tudo pra ela, pô. Não tem nem o que reclamar, pô. Tipo, e era aquela pessoa que... Mano, tu olhava assim, pô, tu não conseguia nem ter raiva dele, pô. Todo mundo gostava dele. Tu ia jogar contra ele... Porra, bicho, vou jogar contra o time do Bob. Os caras já falavam assim, contra o time do Bob, com 4-4-4. Aí, caralho... A gente, pô, ele tinha campeonato presencial em Manaus que ele falava, cara, a gente perdendo o jogo, pô, mas ele muito forte ali, virava o jogo pra gente ganhar, né? E ele gritava, e ele era tímido. Mas na hora do jogo... Aí a gente via os moleques curtindo com nós, assim, ganhando. Aí quando a gente virava o jogo, ele falava... Grita aí, caralho. Grita aí. Jogo, então o Bob foi praticamente o que o Will tá sendo no CS Manauara, então. Porque quando a galera cai contra o time desse Will, a galera já joga assim meio... cara... Pô. Tanto que a alegria foi que no primeiro split o Will não jogou. Então a galera se inscreveu, tá ligado? Ficou alegre, né? Sem a participação do cara, pô. Ninguém quer jogar contra o melhor, não, pô. E se jogar, o cara vai perder e falar, porra, experiência. Experiência sempre. Então é isso. Então chegamos aqui no momento, né, dos agradecimentos aqui. Agradecer a Player Games, agradecer ao Ciesa, agradecer ao Hatoritech por ceder essa estrutura maravilhosa. E agradecer ao amigo Delta aqui por aceitar o convite. E hora de você mandar o recado aqui. Essa câmera aqui, toda sua. Brilha. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, agradecer aí vocês. Agradecer a esse convite que eu recebi. Então, é um prazer enorme estar aqui, falar um pouco de como eu comecei, um pouco da história do meu irmão, que muita gente quis saber disso. Então, eu não pude falar muito, porque infelizmente ainda não temos tempo suficiente, senão a gente ia ficar aqui a noite toda, a tarde toda. Mas deu para falar um pouco da trajetória dele, de como ele iniciou, para onde ele foi. Então, essa vinda para cá foi justamente para falar sobre isso, tipo, para falar sobre as pessoas que nós temos próximas, que a gente nunca sabe quando a gente vai perder, né? Uhum. Então, cara, ame mais de verdade. Aproveite, porque é foda. A gente não sabe quando é que essa pessoa vai estar aqui de novo, pô. Então, abraço, mano. Fala, tipo, aproveita cada momento. E a vinda pra cá foi pra falar mais sobre a nossa
a nossa comunhão com o próximo. De nunca esquecer, tipo, pô, meu amigo tá longe, nunca mais falei com ele. Pô, mas manda ali, mano, nem que seja xingando o cara pra saber que tu tá lembrando dele, entendeu? É isso mesmo. E aí, cara, Então, tá fazendo o quê? hoje em dia faz falta, mano. Tipo, tem horas assim que a gente esquece, tenta esquecer, mas na verdade nunca vai esquecer das pessoas que se foi. Sim. Então, é isso. Obrigado aí pela oportunidade, cara. Tamo juntão. Então, o que eu tenho pra falar é isso mesmo. Muito obrigado. Valeu.